Se você vendeu um imóvel recentemente, está prestes a vender ou sabe que em algum momento vai comprar e vender, esse vídeo pode literalmente evitar que você entregue dinheiro de graça para o governo. A maioria das pessoas paga mais imposto do que deveria simplesmente por não entender as regras do ganho de capital. E o pior, acham que fizeram a coisa certa. Muita gente compra um imóvel e não recebe a orientação que realmente importa para o futuro. Faz obra e não guarda as notas, troca recibo por um desconto, não sabe que ITBI, escritura e registro entram no custo de aquisição e deixam tudo fora da declaração anual. Aí, quando chega o momento de vender, descobre tarde demais que essas escolhas aumentaram e muito o imposto a pagar. Meu nome é Vitor Studart, eu vivo esse mercado todos os dias e quase toda semana alguém me pergunta quanto vai pagar de imposto. Quase sempre com uma expectativa errada. Antes de você tomar qualquer decisão, seja vender, comprar ou reinvestir, deixa eu te explicar exatamente como funciona e como você pode reduzir o imposto de forma totalmente legal. Se você quer proteger o seu patrimônio, parar de perder dinheiro por falta de informação, fica até o final. Vai fazer a diferença. A maioria das pessoas faz a conta assim: comprei por 1 milhão e vendi por 2 milhões, então lucrei 1 milhão, aplica 15% e pronto. Isso está errado, ou pelo menos incompleto. A lei permite diminuir esse lucro com várias despesas, e isso muda completamente o valor do imposto que você vai pagar. Ganho de capital é o valor da venda menos o custo de aquisição. A grande questão é o que de fato compõe o custo de aquisição. Para entender isso, precisamos olhar para 2 atos normativos. O primeiro é o RIR, que significa Regulamento do Imposto de Renda, o decreto número 9.580 de 22 de novembro de 2018, lá no artigo 37, que define exatamente quais são as despesas que podem integrar o custo de aquisição. Eu vou listar essas despesas mais adiante. O segundo é uma solução de consulta, a Concit número 60 de 2014, onde a Receita Federal deixa explícito que 3 despesas integram o custo de aquisição, mesmo não estando listadas lá no artigo 137. Se você não sabe o que é a solução de consulta Concit, eu explico. A solução de consulta Concit é um ato administrativo formal emitido pela Receita Federal do Brasil que esclarece dúvidas dos contribuintes sobre a interpretação da legislação tributária aduaneira. Então, vamos às despesas que podem ser utilizadas para compor o custo de aquisição. Primeiro, eu vou falar as despesas relacionadas lá no artigo 137 do RIR. O artigo 137 diz o seguinte: podem integrar o custo de aquisição de imóveis desde que comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens. 2 pontos. Número 1. As despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que suportado o ônus pelo contribuinte. Veja que aqui ele está se referindo à comissão paga pelo adquirente no momento da compra, o que de fato não é tão comum acontecer. Geralmente quem paga a comissão é o vendedor, mas pode acontecer sim essa hipótese e nesse caso a nota fiscal de corretagem deverá ser emitida em favor do adquirente. 2. Os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com: letra A, construção, ampliação e reforma; B, demolição de prédio existente no terreno, desde que seja condição para se efetivar a alienação; e C, realização de obras públicas que tenham beneficiado o imóvel, tais como colocação de meio-fio e sarjetas, pavimentação de vias e instalação de rede de esgoto e de eletricidade. 3. O valor do imposto de transmissão pago pelo alienante. Aqui é importante se atentar que ele se refere ao alienante, ou seja, ao vendedor. Situação que na prática geralmente não acontece, né? Quem paga o ITBI é o adquirente. E 4, o valor de contribuição de melhoria. Aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos os dispêndios pagos pelo proprietário realizados com reforma, comissão ou corretagem, desde que comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens. Agora vamos falar das despesas relacionadas na solução de consulta, a Concit número 60 de 2014, que consolidou o entendimento de que fazem parte do custo de aquisição o ITBI, esse sim pago pelo comprador; 2, os emolumentos pagos com a escritura; e 3, os valores pagos com registro no RGI. O entendimento é que sem esses custos você não adquire o imóvel, logo integra o custo de aquisição.
Agora é o seguinte, não entram na composição do custo de aquisição valores pagos com pintura, decoração, móveis soltos, cortinas e eletrodomésticos. Você pode agora estar se perguntando, e a despesa paga pelo alienante, ou seja, pelo vendedor com a comissão de corretagem? Hoje, na legislação vigente e no GCAP, a única despesa de alienação que pode ser abatida é a corretagem paga pelo vendedor. Na hora que você vai preencher os dados da venda no GCAP, o sistema abre o campo específico para isso, mas é imprescindível que você solicite e guarde a nota fiscal ou recibo. Outras despesas, como certidões, advogado, custos cartorais, não têm base legal atual para serem deduzidas na apuração do ganho de capital. Ela não entra no cálculo. Agora vamos a um exemplo. Você comprou o imóvel por 1 milhão e vendeu por 2 milhões. Na compra, você pagou 60 mil de TBI, 20 mil de escritura e registro e ainda fez obra. Digamos que investiu 200 mil de reforma com nota. Então, o custo de aquisição total ficaria em 1.280.000. Na venda, você pagou 100 mil de corretagem como vendedor, a única despesa que pode ser abatida. Então, vamos aos cálculos. Valor de venda, 2 milhões, corretagem, 100 mil, então o valor de venda líquido ficou em 1.900.000 reais. Aí você faz o seguinte, valor de venda, 1.900.000, custo de aquisição, 1.280.000 reais, ganho de capital tributável, 620 mil. Sem essa correção, você estaria pagando imposto sobre 1 milhão de lucro em vez de 620 mil. Se aplicarmos a alíquota de 15% sobre 1 milhão, você pagaria 150 mil de imposto. E sobre 620 mil, pagaria 93 mil de imposto, uma diferença de 57 mil reais. A alíquota varia de 15% a 22,5%, dependendo do tamanho do ganho, conforme você está vendo aí na tabela. Então é o seguinte, resumindo, ganho de capital não é venda menos compra, é venda líquida menos custo de aquisição. E é muito importante que você saiba o que pode e o que não pode entrar no custo de aquisição. Se você tem um imóvel na Zona Sul e quer ajuda profissional para fazer essa análise antes de vender, é só me chamar. Pagar imposto é obrigatório. Pagar imposto a mais por falta de informação é opcional. Se você curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esquece de dar o joinha, compartilha, comenta, isso ajuda muito o algoritmo a entregar esse vídeo para outras pessoas que também possam estar precisando dessa informação. Um abraço!